Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e comédia norueguês de 2014, chamado Dead Snow. Alerta de spoilers a seguir. A história se passa nas montanhas nevadas da Noruega, onde uma garota chamada Sarah está correndo para salvar a sua vida. Pela expressão em seu rosto, fica evidente que ela está sendo perseguida por alguém ou alguma coisa. Infelizmente, quando está prestes a chegar à sua cabana, ela acidentalmente tropeça e rola a colina abaixo, se machucando. Então, de repente, Sarah é atacada por seres misteriosos, sofrendo uma morte dolorosa. Pouco antes disso, 7 estudantes de medicina estavam viajando para Oxford, na Noruega, para as férias de Páscoa. Depois de uma longa viagem, eles chegam a uma cabana na floresta que pertence a Vegard, que é o namorado de Sarah. Sarah estava esquiando nas montanhas perto de Oxford, e o grupo estava esperando que ela voltasse para a cabana. Tranquilos, eles se divertem sem ela, bebendo como loucos e jogando jogos de perguntas e respostas a noite toda. Mais tarde, uma garota loira chamada Liv sai da casa para ir ao banheiro, mas quando está prestes a começar, ela se assusta com uma figura misteriosa que se move no escuro. Liv não se preocupa com seu mau cheiro por enquanto e entra correndo na cabana para informar a todos sobre o que viu. No entanto, ninguém está disposto a acreditar nela. Enquanto o grupo está pensando no que fazer, de repente um misterioso andarilho chega à porta. Ele quer tomar um café e por isso o grupo o deixa entrar com relutância. Depois de um tempo, o andarilho começa a contar a história sombria de Oxford. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma força de soldados alemães, chamada Einsatzgruppe, liderada pelo Führer Hitler, invadiu e ocupou a área. Os nazistas abusaram e torturaram a população local por 3 anos inteiros. Perto do fim da guerra, com a iminente derrota da Alemanha, os soldados saquearam todos os objetos de valor da cidade. No entanto, os cidadãos organizaram uma revolta e emboscaram os nazistas, matando muitos deles. Enquanto os sobreviventes, incluindo Hitler, foram perseguidos até as montanhas. Como nenhum deles retornou, os habitantes da cidade presumiram que todos haviam morrido congelados devido ao frio intenso. Mas na verdade ninguém sabe o que aconteceu com eles. No presente, o caminhante termina de contar a sua história com um semblante sério, mas os adolescentes simplesmente riem dele como se tudo fosse uma piada. Irritado, ele deixa a cabana e monta o acampamento em algum lugar nas montanhas. O andarilho começa a comer comida enlatada, quando de repente é perturbado por um barulho estranho do lado de fora. Parece que as feras do início do filme estão de volta. O caminhante pega seu rifle e sai lentamente da barraca para investigar. Mas, em um piscar de olhos, uma pessoa passa por ele, cortando a sua garganta. Ele volta correndo para dentro da barraca, mas não dura muito, pois o assassino o segue e acaba com ele violentamente. Enquanto isso, Vegard acorda com uma figura sinistra, colocando algo sob as tábuas do assoalho da cabana. Acreditando que se trata de Sarah, ele a chama, mas ela o ignora e sai da cabana. Assustado, Vegard a segue até o lado de fora e, surpreendentemente, a encontra coberta de sangue. Isso lhe causa arrepios, mas no segundo seguinte, ele acorda de repente, revelando que tudo foi apenas um pesadelo. Na manhã seguinte, Vegard decide sair em um snowmobile para procurar a sua namorada Sarah. Ele se despede do grupo e instrui Martin para descer a montanha e pedir ajuda se ele não voltar no dia seguinte. Depois disso, Vegard percorre as colinas nevadas até avistar uma tenda ao longe e se dirige a ela para investigar. Mas quando ele chega ao local, fica surpreso ao encontrar o caminhante dentro dela, morto, com a barriga cortada e os intestinos expostos. Vegard também encontra um rastro de pegadas ensanguentadas, que ele começa a seguir, na esperança de encontrar sua namorada. Infelizmente, ao chegar um pouco longe, ele cai em um poço e fica inconsciente. Mais tarde naquela noite, o grupo na cabana toma um drink e ouve algumas músicas. Enquanto isso, Erland procura cerveja embaixo das tábuas do assoalho e se depara com uma caixa de madeira antiga e misteriosa. Ao abri-la, ele encontra um monte de objetos de valor e moedas de ouro da Segunda Guerra Mundial. Todos ficam atônitos com a descoberta e decidem dividir o tesouro quando Vegard e Sarah retornam à cabana. Na cena seguinte, enquanto o grupo continua festejando, Erland sai para ir ao banheiro. No caminho, uma moeda de ouro cai do seu bolso na neve. Sua namorada, Chris, também acompanha até o banheiro
e os dois acabam tendo intimidades ali mesmo. Enquanto isso, um zumbi de aparência assustadora aparece do lado de fora e pega a moeda de ouro. Essa é a mesma criatura que está assassinando os caminhantes próximos. Pouco tempo depois, Ellen de volta para dentro da cabana, enquanto Chris ainda está no banheiro fazendo o número 2. De repente, ela vê o rosto do zumbi espreitando por um buraco e fica apavorada. Chris tenta escapar com todas as suas forças, mas o piso embaixo dela desaba de repente e ela fica coberta de fezes. Chris se levanta rapidamente e manca até a cabine, enquanto grita por ajuda. No entanto, os outros não conseguem ouvi-la por causa da música alta lá dentro. Após alguns minutos de agonia, uma garota de dreads, Hannah, finalmente ouve os gritos e desliga a música, antes de sair para ver como ela está. Mas antes que Chris possa ser localizada, ela é rapidamente capturada pelo zumbi e levada embora. Enquanto isso, os meninos também desconfiam que algo está se escondendo no escuro, pegam uma espingarda e saem para investigar. Para o seu horror, eles encontram a mochila de Sarah enterrada na neve. Por outro lado, Hannah finalmente vê Chris do lado de fora da janela da cabana, mas não da maneira que ela esperava. A cabeça da pobre garota foi decapitada e está dividida em duas. Quando Liv percebe isso, ela vai lentamente inspecionar a janela, quando de repente um zumbi atravessa o vidro e puxa violentamente seu cabelo. Ela está prestes a ter o mesmo destino da sua amiga, mas Hannah chega na hora certa e corta o cabelo de Liv, a salvando. Agora o grupo finalmente percebe que está sendo perseguido por monstros sem vida e começa a entrar em pânico. Depois de se reagruparem, eles barricam todas as entradas, apenas para descobrir que centenas dessas criaturas surgiram do lado de fora da cabana. Um deles enfia a mão pela janela e tenta abrir a porta, mas Hannah rapidamente o corta. Ao ver isso, Erland, o nerd, finalmente percebe que as criaturas são zumbis. Ele pede a seus amigos que evitem ser mordidos a todo custo, mas, ironicamente, ele acaba sendo o primeiro. Enquanto o corpo de Erland congela na janela, alguns zumbis quebram o vidro e o arrastam para fora. Então, eles o atormentam sem piedade, antes de finalmente acabar com ele. O grupo fica aterrorizado depois de ver o seu amigo ser morto dessa forma. Para evitar o mesmo destino, eles fazem o possível para se defender dos zumbis. Usando sua força de vontade e um pouco de sorte, os 4 restantes conseguem sobreviver à noite. Na manhã seguinte, eles decidem que Hannah e Liv devem voltar para a montanha para buscar ajuda, enquanto Martin e o outro cara, Roy, ficam para trás para distrair os zumbis. Em outro lugar, Vegard acaba ganhando consciência e consegue chegar à superfície. Ele faz uma tocha improvisada e volta à caverna para explorar. Ao se aventurar nas profundezas da caverna assustadora, uma bandeira nazista revela que a história do caminhante era verdadeira e que os zumbis são, na verdade, os nazistas desaparecidos. Para o seu horror, ele também encontra a cabeça decepada de Sarah ao lado de vários capacetes de guerra e armas de fogo da Segunda Guerra Mundial. Do nada, um zumbi aparece por trás e Vegard é jogado para fora da caverna. No entanto, ele consegue derrotar o zumbi, batendo na cabeça dele com o seu próprio capacete. Vegard então cai na neve e tenta recuperar o fôlego. Mas nesse exato momento, outro zumbi surge debaixo da neve e começa a atacá-lo. Vegard surpreendentemente derrota 2 zumbis, mas o primeiro que ele esmagou no chão acorda e corre em sua direção. A batalha deixa os dois pendurados na beira de um penhasco, mas felizmente Vegard mais uma vez sai vitorioso. Depois de matar o zumbi, ele consegue se agarrar aos intestinos dele e os usa como corda para subir. No processo, ele é mordido no pescoço, mas a adrenalina de Vegard não o deixa pensar muito sobre isso. Enquanto isso, Hannah e Liv são vistas correndo para salvar suas vidas, com centenas de zumbis se aproximando delas rapidamente. Então, sem opção, elas se separam e correm na direção oposta. Mas Liv acaba sendo pega por um dos zumbis que a deixa inconsciente. Mais tarde, ela acorda lentamente, apenas para encontrar o zumbi se banqueteando com as suas entranhas. Então, como último esforço para matá-los, Liv rapidamente puxa o pino de uma das granadas e acaba com todos os seres na área, inclusive com ela mesma. No entanto, a explosão atrai a atenção do líder dos zumbis, Hitler, e ele envia suas tropas para perto do local. Enquanto isso, Hannah se esconde em uma árvore e 2 dos mortos vasculham a superfície procurando por ela. Parece que ela não será encontrada, mas nesse momento um corvo avista Hannah e começa a fazer muito barulho. Isso expõe a sua localização, e como resultado,
Um dos zumbis começa a escalar a árvore. Felizmente, Hannah usa o seu raciocínio rápido e consegue fugir do local. Ela leva o zumbi até a beira de um penhasco e quebra o gelo, fazendo com que os dois caiam na neve espessa. Nenhum deles está gravemente ferido, mas Hannah é a primeira a se levantar. Usando essa vantagem, ela mata corajosamente o zumbi antes de voltar para procurar seus amigos. De volta à cabana, Roy e Martin fazem o possível para proteger as portas, mas em vez disso, colocam fogo em tudo depois que um molotov não atinge um zumbi. Eles tentam pedir ajuda, mas os policiais desligam imediatamente porque não acreditam na história. Como último recurso, os dois saem da cabine em chamas e entram em um pequeno depósito. Nesse meio tempo, Vegar volta para o snowmobile e usa um anzol de pesca para costurar os seus ferimentos. Em seguida, ele monta uma metralhadora no veículo antes de ir resgatar seus amigos. Enquanto isso, Roy e Martin também conseguem encontrar todos os tipos de ferramentas e equipamentos. Percebendo que é matar ou morrer, eles decidem se equipar e enfrentar os mortos de frente. Os dois então se armam e começam a acabar com os zumbis um após o outro. Vegar também chega bem a tempo em seu snowmobile e abre fogo contra as tropas de zumbis, acabando com todos. No entanto, os mortos se levantam novamente para uma segunda onda e pegam Vegar desprevenido. Dessa vez, o corajoso protagonista não é páreo para ele e é rapidamente despedaçado. Quando Martin testemunha o fato, ele fica furioso e parte para cima dos zumbis. No meio do caos, Hannah chega, mas Martin a confunde com um zumbi e corta sua garganta, a matando instantaneamente. Devastado pelo que fez, Martin continua a extravasar a sua raiva, assassinando todos os zumbis um por um. Mas durante o processo ele também é mordido no braço, e isso o deixa com uma difícil decisão a tomar. Ou ele se transforma em um zumbi, ou seu braço é cortado. Não querendo se tornar um nazista, ele pega uma serra elétrica e amputa o seu próprio braço. No entanto, seus esforços vão por água abaixo, pois ele logo leva uma mordida nas bolas. Depois disso, o Capitão Zumbi Hitler finalmente aparece e confronta os meninos. No momento em que eles se preparam para derrubá-lo, Hitler dá um grande rugido, liberando um exército de zumbis debaixo da neve. Eles acabam rapidamente com Roy e Hitler tira um relógio dourado do bolso. Quando Martin testemunha isso, ele percebe que os zumbis estão, na verdade, em busca do tesouro perdido que Erland havia encontrado na cabana. Em uma tentativa de se salvar, Martin corre de volta para a cabana incendiada. Ele localiza freneticamente a caixa de madeira e a entrega a Hitler. Felizmente, o plano funciona e os zumbis o deixam em paz. Martin, aliviado, desce pacificamente a montanha e entra em um carro. No entanto, quando está prestes a decolar, ele encontra uma moeda de ouro no assoalho do carro. Acontece que ele havia guardado secretamente na cabine. E o filme termina quando Hitler e seu grupo aparecem do lado de fora do carro, prontos para assassinar Martin. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.